Isso é um grande erro naquele perfil de comissário. Com certeza vai ser um fator eliminatório. Bom dia, Brasil! Boa tarde, Dubai! Tá querendo aplicar pra vaga de comissário de bordo, mas não sabe por onde começar? Calma que eu vou te ajudar. Eu sou Amanda Salvador, comissário de bordo, e hoje eu vou te mostrar o primeiro passo pra realizar esse sonho. Como montar o seu currículo. E mais, vou analisar alguns currículos que vocês me enviaram lá no meu Instagram, amanda.salvador, pra que vocês consigam entender o que você deve fazer no seu currículo e o que realmente evitar. Para participar de qualquer processo seletivo, existe uma pré-seleção. E essa triagem é feita através do currículo. Ou seja, o seu currículo, desde o início, já precisa gritar: eu sou comissário, me chamem pro processo seletivo. Ele tem que seguir um padrão específico. Quando eu fiz o meu processo seletivo, a própria recrutadora passou várias dicas do que todos os participantes deveriam adaptar dentro dos nossos próprios currículos. Então, grande parte das informações que eu vou trazer hoje, eu não tô tirando da minha cabeça, foi a própria recrutadora que me falou. A empresa precisa visualizar quem é você nessa página e precisa ser uma única página para o currículo. Você tem que resumir e mostrar você nessa página. O recrutador vai analisar inúmeros currículos, então ele quer algo objetivo, algo prático, que ele consiga olhar e identificar você já com um perfil de comissário de bordo. Detalhe, precisa ser objetivo, mas não um currículo feito lá em 2010. Então coloca um design, algumas cores. Para as cores, optem por cores neutras ou alguma cor específica da empresa. No caso da Emirates, o vermelho chama muito atenção. Então coloca uns toques ali de vermelho ou algo personalizado para a empresa que você estiver aplicando. Mas a escrita preferencialmente preta, com uma fonte que seja facilmente legível. Nome completo e idade logo no início da página para o recrutador conseguir identificar quem é você. E também uma foto. Uma parte muito importante é a foto. Essa foto já tem que estar no padrão comissário. Então, mulheres com a maquiagem feita, coque, cabelo preso. Ou se você tiver o cabelo curtinho, cabelo bem certinho. Batom vermelho, no caso da Emirates. Isso já é importante para mostrar a marca, mostrar que você conhece a marca, você tá com o batom. Sorriso, sempre sorrindo. No caso dos meninos pra Emirates, sem barba, porque isso eles prezam bastante também, que os meninos não tenham a barba. Pensa que vocês têm que parecer o próprio comissário, mesmo sem ser comissário ainda. Pra não expor ninguém, eu vou me expor e mostrar duas fotos minhas pra vocês verem a diferença que dá em uma boa foto. A primeira eu tirei em casa, a roupa não tava me valorizando, o contraste das cores não tão bons, até a resolução da foto tá ruim. Olha a diferença dessa foto pra segunda foto. Essa segunda foto eu já tirei bem mais profissionalmente. Eu já tava parecendo comissária com o coque certinho, alinhada, a roupa toda alinhada no meu corpo, a qualidade da foto também bem superior. Essa segunda foto foi a que eu realmente submeti pra Emirates, porque aquela primeira, realmente eu não consigo nem me identificar como comissária naquela primeira foto. A segunda tá disparadamente melhor. Eles vão te selecionar como um representante da empresa, e uma das grandes propagandas da Emirates são os comissários. Então eles querem enxergar vocês já como comissários, e pra eles terem essa visão, eles vão ter sim que analisar a sua foto, então já garante isso dentro do seu currículo. Se o seu currículo estiver perfeito, mas não tiver com a foto não tiver numa qualidade boa, eles não te enxergarem como comissário, isso com certeza vai ser um fator eliminatório. Então capricha nessa foto. Escolher o layout do seu currículo, escolher uma foto legal, cores com contraste, colocou seu nome, colocou ali a sua idade pra eles conseguirem te identificar de cara. Eu também colocaria um tópico escrito objetivo. Abaixo desse objetivo, você vai colocar Cabin Crew. Se for pra uma empresa específica, no caso da Emirates, Emirates Cabin Crew, pra eles entenderem qual é a sua intenção ao submeter esse currículo. Essa foi uma dica que a recrutadora passou no dia do processo seletivo e ela fez todo mundo ir mudando no nosso currículo, incluindo essa seção objetivo Emirates Cabin Crew. Pensa também em um resumo de características sobre você pra colocar logo no começo do currículo, pra que o recrutador entenda qual é a sua personalidade. Inclui qualidades que vão ser compatíveis à vaga de comissário de bordo. Então, ser comunicativo, trabalhar em equipe, ser bom em seguir procedimentos. Pense em qualidades que você tem que você possa incluir logo nesse começo do currículo. Nosso objetivo aqui é chamar a atenção do recrutador. Ele conseguir te identificar como comissário e identificar essas qualidades logo no começo. Detalhe, eu estou focando aqui para seleções de empresas internacionais, no meu caso específico foi a Emirates, mas pode ser Qatar, Etihad, enfim. De qualquer forma, o currículo tem que ser em inglês. Inglês, inglês, inglês. Repitam comigo, vocês vão escrever tudo em inglês. Não existe a opção de você submeter em português para as empresas internacionais. Se você submeter o currículo em português, você já vai ser desclassificado. Então, toma um tempo para analisar toda essa parte gramatical em inglês também e deixar o seu currículo bem redondinho desde o começo, desde ali da sua idade, que você vai colocar em inglês, desde desse objetivo, que vai ser Emirates Cabin Crew, já vai estar em inglês, tudo em inglês. Falando em inglês, você vai sim adicionar os idiomas que você fala. Mas no caso da Emirates, eles só se interessam por idiomas que
você tenha a fluência. Então, português nativo, inglês fluente e todos os outros idiomas que você fala fluentemente. Por que eu tô falando isso da fluência? Pensa racionalmente comigo. A Emirates faz processos seletivos ao redor do mundo todo. Se eles precisam de alguém que fale espanhol fluente para estar operando os voos e resolvendo BOs em espanhol, eles vão contratar alguém que fale espanhol fluentemente. Uma pessoa que tem um espanhol básico não vai agregar em nada para uma empresa do tamanho da Emirates. Então é melhor você nem colocar isso, porque pode ser um destaque negativo dependendo da forma que você colocar no seu currículo. Novamente, eu não tô tirando isso da minha cabeça. Durante o meu processo seletivo, a recrutadora falou isso incontáveis vezes, que você não precisava destacar um idioma que você não tenha fluência. Imagina eles te contratam pensando que você fala fluentemente espanhol, você é colocado como representante que fala espanhol num voo, que as pessoas só falam espanhol, tem algum problema médico, você tem que lidar e você não consegue porque você não fala espanhol. Ou porque você não conseguiu entender termos em espanhol. Então só coloque se você realmente tiver a fluência. Você pode também colocar um tópico com os seus contatos, mas contatos profissionais, não vai colocar Instagram, Facebook. Colocaria o LinkedIn, uma forma de link realmente para que eles vejam o seu perfil profissional, caso eles se interessem além. Um contato telefônico, o básico. Contatos básicos e profissionais. Agora vem a parte principal, as suas experiências. Você vai organizar de forma cronológica, do mais recente em cima até o mais antigo, seguindo uma lógica para o recrutador entender onde você foi desenvolvendo essas experiências. Você vai colocar um título que sumariza essa experiência com a respectiva data ao lado e abaixo um resumo sucinto das suas funções durante esse trabalho, durante essa experiência e quais habilidades que você desenvolveu durante esse momento. Prioriza experiências de atendimento ao cliente, alguma experiência relacionada à segurança ou seguir procedimentos e protocolos, porque você vai ter que lidar com isso no dia a dia como comissário. E claro, se você tiver alguma experiência internacional, é legal colocar. E falando em experiências, vale tudo que seja relevante. Tudo que for relevante você pode colocar. Seja trabalho de carteira assinada, trabalho social, a parte acadêmica, experiências que você teve ao longo da vida que vão ser relevantes no processo seletivo como comissário de bordo. Caso você tenha vários trabalhos sociais, várias experiências acadêmicas, você pode categorizar em grupos. Então, primeiro você vai colocar as suas work experiences, tudo que for experiência de trabalho, e você categoriza por data dentro desse campo. Depois, os seus trabalhos voluntários, categoriza por data nesse campo. E deixando categorizado vai ficar mais fácil para o recrutador identificar, porque muitas vezes você vai estar fazendo um trabalho voluntário e um trabalho de carteira assinada ao mesmo momento e fica confuso se você colocar tudo na mesma data. Então coloque em 2 blocos específicos, caso você tenha várias experiências simultâneas para incluir. O importante é seguir sempre uma lógica e uma cronologia, sempre as datas do mais recente para o mais antigo e ter uma lógica naquilo que você está expondo dentro das experiências. Caso você não tenha muitas experiências de trabalho, pense em experiências que você teve ao longo da vida que vão ser positivas no processo seletivo como comissário de bordo. Por exemplo, um esporte que consiga mostrar o seu trabalho em equipe. Se você souber descrever isso bem, pode sim ser algo positivo dentro das experiências. Mas não precisa colocar experiências que não estejam associadas ao trabalho de comissário de bordo. Quando eu entreguei o meu currículo, eu tinha, por exemplo, uma iniciação científica bem específica no ramo da engenharia, que era onde eu atuava no momento. E a própria recrutadora falou pra mim, por mais que eu tenha sido bolsista, tenha sido uma super experiência acadêmica, não estava trazendo nenhuma habilidade extra que me destacaria como comissário de bordo. Esses toques que a recrutadora foi dando foi porque depois do screening day a gente teria a final interview com a recrutadora que vem direto de Dubai, e a recrutadora que fez esse primeiro processo seletivo no Brasil queria que o nosso currículo tivesse o mais perfeito possível pra mostrar pra recrutadora de Dubai. Então ela foi dando esses toques, a gente foi aceitando e ajustando. Por isso eu removi a minha iniciação científica do meu currículo e deixei experiências que realmente acrescentassem na minha vida como comissária. Eu não tinha nenhum curso, nenhuma experiência como comissária de bordo, e isso não foi um problema. Então, se você não tiver, não precisa ter esse receio. Caso você já tenha experiência, você tenha feito determinados cursos, inclui no currículo, porque com certeza vai ser uma experiência positiva para os recrutadores olharem. Na hora que você estiver escrevendo o currículo, principalmente dentro dessa parte das experiências, muito foco na gramática. Principalmente em usar termos formais e profissionais. A gente tá falando de um currículo de trabalho. Então, escreva dessa forma, escreva de uma forma profissional. Eu montei para vocês um template de currículo e vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês. É um link gratuito que eu fiz através da plataforma Canva. Existem várias plataformas online que vocês podem usar, que não seja o Word, para fazer um bom currículo com design, com cores, com formatação. Eu só vou pedir para vocês não editarem dentro desse link, porque o link vai ficar público, qualquer um consegue ver. Se vocês editarem ali dentro, outras pessoas vão ver o seu currículo. Então copia esse link se vocês quiserem usar esse template e adaptem de acordo com as suas experiências. Assim você consegue também incluir sua foto, mudar as cores, dar sua carinha pro currículo para se destacar realmente. Eu montei esse template realmente para ajudar vocês. Então, se vocês estão gostando do vídeo, já curte, comenta, se inscreve no canal para eu saber que vocês realmente estão gostando e continuar trazendo
trazendo conteúdos dessa forma aqui no canal. Agora que vocês já entenderam o básico de como montar o seu currículo, bora analisar alguns currículos que vocês me mandaram lá no meu Instagram, amanda.salvador. Começando pelo erro mais comum, os idiomas que você fala. Nesse currículo, ela destacou o português como nativo ou fluente. Se você nasceu em um país de língua portuguesa, você foi alfabetizado em português, o seu português é nativo. Não coloque esse ou em momento algum do seu currículo. Mesmo durante as experiências, eu ganhei isso ou aquilo. Não, tem que ser algo objetivo. Então, nesse caso dos idiomas, português nativo. E o espanhol, ela colocou que compreende razoavelmente, lê pouco e escreve pouco. Pensando aqui racionalmente, vocês acham que é vantajoso para a Emirates, uma empresa internacional, contratar alguém que lê pouco e fala pouco espanhol? Você pode falar durante a entrevista que você ama culturas, isso tá te motivando a aprender novos idiomas, você começou recentemente a aprender espanhol e tá vendo muito desenvolvimento em relação a isso. Durante a entrevista, você pode super trazer esses pontos como uma forma de desenvolvimento e da sua relação com as culturas. Mas colocar dessa forma no currículo não vai trazer nenhum ponto positivo pro recrutador. Esse outro currículo eu achei interessante trazer porque no formulário que eu deixei disponível para vocês submeterem o currículo, eu fiz uma pergunta. E a pergunta era: o que você gostaria que eu analisasse dentro do seu currículo? Tem algo específico que você gostaria que eu analisasse? E olha o que essa pessoa colocou. Eu gostaria de saber se as experiências são válidas. Sempre mando no formulário da Flyrights e nunca recebo o invite para comparecer no processo. Mas olha a formatação desse currículo. Eu acho sim que as experiências poderiam estar mais sucintas e resumidas, mas com certeza esse não é o principal ponto a ser modificado dentro desse currículo em específico. Ela tem ótimas experiências, fez relações internacionais, tá tudo em ordem cronológica, não encontrei erros de inglês, mas são 2 páginas de currículo, um currículo super denso. Não tem foto, não tem um apelo visual, uma organização que faça com que o recrutador tenha vontade de ler o currículo e chamar essa pessoa para o processo seletivo. E eu quero deixar claro que você precisa de escrever sim as suas experiências, não é para cortar tudo do currículo, mas que seja de forma sucinta e objetiva. Olha esse outro. Olha como essa pessoa descreveu a experiência dela. Ela colocou um título, atendimento, mas na hora de escrever, ela só escreveu assim: atendimento ao cliente, sangria de máquinas, auxiliar de limpeza, auxiliar de cozinha. Qualquer experiência de atendimento ao cliente é uma ótima experiência para se colocar. Mas quando ela só joga assim, coloca auxiliar de cozinha, o recrutador não sabe quais habilidades ela desenvolveu quando ela foi auxiliar de cozinha, quais funções ela exercia quando ela foi auxiliar de cozinha, por que o fato dela ter sido auxiliar de cozinha faz com que eu queira chamar ela para o nosso processo seletivo. Então, exemplifique um pouco melhor as experiências de vocês ao longo do currículo. Além disso, tá em português, mas eu não vou comentar esse fato para não ficar repetitivo. Mas enfim, né? Inglês é muito importante. Tem que ser em inglês para empresas internacionais. Agora as fotos. Eu não vou expor as fotos de ninguém, por isso que eu já expus, mostrei minhas próprias fotos, mas eu recebi muitos currículos sem foto. Muitos currículos sem foto nenhuma, só com o nome para identificação. E isso é um grande erro, você precisa incluir a foto. Eu sei que quando você vai no seu formulário da Flyrights para fazer a inscrição para Emirates, por exemplo, tem um campo específico para foto. Mas além da foto que você vai submeter nesse formulário, inclui também uma foto no seu currículo, porque o recrutador talvez veja isso em momentos separados. Olha, essas são as fotos das pessoas que se inscreveram, esses são os currículos. É importante que esteja fácil para o recrutador te associar naquele perfil de comissário. Além de currículos sem fotos, eu recebi vários currículos com fotos que não eram profissionais. Tinha foto de selfie, fotos que a qualidade estava ótima, a iluminação estava ótima, a pessoa estava realmente bonita na foto, mas não era profissional. O recrutador quer ver você como comissária, então você vai se arrumar com a maquiagem completa e com o cabelo de comissária. Esse currículo foi um dos meus favoritos, então eu vou trazer para vocês verem a diferença dele com outros que eu mostrei por aqui. Eu tenho muito mais vontade de olhar para esse currículo, ler e contratar essa pessoa do que em um currículo de 2 páginas sem identificação visual. Esse currículo tá sucinto, tem as experiências dele conectadas com o trabalho de comissário de bordo, então são qualidades que um comissário de bordo precisa ter. Ele usa termos muito interessantes na hora de descrever a experiência, então high quality customer service. Ele coloca também ensure a pleasant dining experience. Então são termos interessantes no inglês que se conectam com a vida do comissário de bordo. Esse currículo que tem experiências de atendimento ao cliente tem muito mais valor do que um currículo de uma pessoa que tem experiências até internacionais de atendimento ao cliente, mas que não soube se posicionar e mostrar claramente as experiências durante o currículo. Não coloquei a foto dele, mas ele tá certinho, de comissário, gravata, sorrindo. A foto tá com uma ótima qualidade. Então, realmente, esse currículo tá num padrão bem melhor pra ser selecionado. Mudaria ainda essa questão do idioma, mas isso eu sei que é uma questão que todo mundo fica, ai, coloco, não coloco, enfim, já expliquei o ponto que a recrutadora trouxe pra gente. Mas tirando isso, adorei o currículo. Só de bater o olho nesse já dá vontade de chamar pro processo seletivo. Ficou com alguma dúvida de como montar o currículo? Comenta aqui, eu vou tentar responder o máximo de perguntas possíveis para que vocês consigam deixar o currículo de vocês perfeito e serem chamados pro processo seletivo. Até a próxima! Tchau!